Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouco sobre as carteiras de ações. E também fundos imobiliários e o desempenho desses 5 meses iniciais de 2023. Boa, aí também vamos trazer para vocês uma notícia, um depoimento bacana ali da gestora do Verde, que está bem otimista com o Brasil aí para os próximos anos. Acompanhe. Vamos nessa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Já peço desculpa pelas suas vozes de pato rouco. Tá todo mundo zoadaço. O tempo mudou, esfriou, já ferrou sabe, né, tudo. pessoal? Vai ter alguns cortes aí que tá se segurando para não ficar tossindo que nem louco. Cara, tá difícil. Tá difícil. E vamos que vamos, né? Isso. Como comentamos no início dos assuntos, vamos começar pela Verde, né, certo? que é uma corretora. É uma gestora, né? Uma das principais gestoras do Brasil aí, para quem está no mercado acionário, conhece a Sturberg, sabe que é um grande gestor dentro do mercado financeiro nacional. E o bacana, né, Wesley, que o pessoalzinho tá animado. Sim, bem legal, né? Tá numa perspectiva aí de animação, né? Com o mercado de ações, com fundos imobiliários, coisas do tipo. Esse otimismo se estende para o mercado todo, né? É isso aí. O legal é que mencionar que até na própria reportagem já mostra isso, que no ano passado o Verde estava muito mais preocupado, certo? E pessimista. E por mais de todos esses acontecimentos que vocês vêm acompanhando, com todos os pontos mais negativos referente à nova equipe econômica e o novo governo, porque a gente não tivemos ali o que esperávamos. É que assim, vou até colocar de um jeito diferente. É que não tivemos, né? Tinha uma grande parte do mercado que já não esperava muita coisa desse governo, então veio algo mais ou menos, a qual a Câmara e o Senado vão tentar lapidar para poder deixar numa situação um pouco melhor. Na verdade, opa, tem alguma coisa aqui, vamos esperar. Então o mercado reagiu mais positivo, né? É isso. E assim, e depois que você tem um norte, um ponto de partida, é que aí os especialistas conseguem, né? Nós conseguimos centralizar tudo isso e entender e preparar para os próximos passos, para os próximos acontecimentos no mercado. Exatamente. Fica muito no escuro, né? Fica muito no escuro. E esse era um ponto que nós falávamos quando a gente fez aquela live falando sobre as perspectivas para esse ano. A gente tinha muito temor, porque não tinha ideia nenhuma para onde as coisas iriam. Hoje você sabe que tem algumas coisas que não vai. E aí tem algumas coisas que estão um pouco melhor, certo? Não sei nem se dá para colocar essa palavra um pouco menor ou menos ruim, vai da interpretação. o cenário internacional também pode colaborar pro Brasil, e é uma das coisas que o Verde fala, né? Isso. Vamos lá? Então, lendo a notícia que saiu no Brasil Jornal, pela primeira vez em um bom tempo, o Verde disse aos clientes que as coisas vão melhorar. Não é sempre que estou nesse estado de espírito. Daniel Leischering, acho que é alguma coisa assim. Vou chamar de Daniel, vai ficar mais fácil. Não é sempre que estou nesse estado de espírito. Daniel Leischering. Acho que é assim que fala, pessoal. Perdão. Perdão, Daniel. Disse ao Brasil Jornal, pouco depois do evento anual da Verde com investidores, que aconteceu nesta manhã em São Paulo. Isso foi no dia 31, ontem. Então, fechamento do mês aí. Nós estamos gravando isso na quinta-feira, foi no dia 31. Essa recuperação do otimismo foi a tônica dos comentários dos investidores na saída da conferência e contrasta com a visão do Verde no evento do ano passado, aquilo que eu falei. No ano passado, o Verde estava muito mais pessimista com relação ao que viria a acontecer nesse ano. É até engraçado, né? Quando um dos slides dele tinha o título Fim da Esperança. É óbvio que, assim, você tem que levar em consideração também que é a visão do gestor. Isso. Ele pode estar tomando porrada dentro do mercado e com isso ele acaba tendo um ar mais pessimista, até também para funcionar como um pouco de como que eu vou falar isso para você? Para que eles consigam passar para os clientes o motivo do resultado não estar tão positivo, entendeu? A despeito das insistentes propostas de retrocesso, das quais o governo Lula se tornou uma fábrica, Leischering diz que os avanços nos últimos anos, reformas, privatizações, teto de gastos e redução do BNDES, e o arcabouço fiscal que tramita no Congresso criaram condições mais favoráveis para a economia.
É isso aí. Foi aquilo que você tinha comentado inicialmente, né? Uhum. A gente tinha um cenário que não tinha um norte para onde seguir, agora pelo menos já tem um norte, algumas coisas estabelecidas que você consegue ter uma luz no final do túnel ali, né? É isso aí. Aí ele continua. O arcabouço não resolve o problema do endividamento, Isso. mas equaciona boa parte dele. O limite para o crescimento do gasto público foi uma surpresa positiva que tira um risco importante do radar. Isso permite que a economia sinta os efeitos positivos das reformas quando as condições externas melhorarem. Isso. Tá. Então ele já cita ali o quanto o mercado externo, os Estados Unidos, Europa, China, podem influenciar aí a nossa economia. O ajuste da economia americana, segundo ele, vai levar a uma desvalorização do dólar, o que historicamente beneficia a indústria brasileira e, por consequência, a atividade local. Isso aí, o que que ele está dizendo? Os Estados Unidos, é esperado tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a Alemanha já falou disso. A Alemanha já veio a público falando que vai ter uma recessão lá na Alemanha. É esperado uma recessão dessa também nos Estados Unidos. Também estão sendo negociado lá um aumento do teto de gastos dos Estados Unidos por questão dos problemas que possam vir a ocorrer. E aí, o que que acontece? Quando você tem essas economias andando de forma mais lenta, você cria alguns pontos de dificuldade para o Brasil, para a nossa economia, mas você cria também outros pontos um pouco melhor. Porque a economia brasileira ela é muito baseada no consumo e também no que é exportado lá para fora. Então você vai ter uma parte disso, que é a parte de exportação, sofrendo um pouco. Tá? Nós não acreditamos que isso vai ser muito grande, porque a economia norte-americana andando um pouco para trás e a economia alemã andando um pouco para trás não é que nem a brasileira, que quando afunda com força, entendeu? É mais tranquilo. Então, não dá para chegar e falar, não, agora a gente vai ter problemas com relação à balança comercial porque os países não vão importar. Não é bem assim. Então, nós ainda teremos uma balança comercial favorável, muito, muito provável. E aí tem um outro ponto que é na onde eles se baseiam aqui, que quando a economia de lá andar um pouco de lado, o mercado financeiro vai buscar outras opções de investimento, eles vão ter que sair para os países periféricos. E o Brasil já está sendo, e sempre foi, um dos pontos de atenção do mercado financeiro norte-americano. Quando esse pessoal precisa tirar dinheiro de lá, porque querem buscar maiores retornos, eles acabam trazendo uma parte desse capital para cá. Quando esse capital vem para nós, certo? Não só norte-americano, europeu, quando esse volume de capital de investimento vem para cá, o que acontece? Você tem, de início, uma queda do dólar, certo? Porque estão se comprando mais reais para entrar na economia brasileira. Então, com isso, você tem o aumento do preço do real, automaticamente, né, do outro lado, o dólar vai desvalorizar. E aí o que acontece? Quando o dólar cai, acaba beneficiando a nossa economia por questão da inflação. Nossa economia é muito dolarizada, a gente compra muito insumo lá de fora. Então, se você tem um dólar mais barato, você paga mais barato. Se você paga mais barato, você vende mais barato. Isso ajuda toda a parte da inflação. E aí, vamos lá além. Se você, com esses pontos, consegue ter uma melhora da inflação, automaticamente o Banco Central vai tirando o pé da taxa de juros. Exato. Entendeu? E aí, tirando o pé da taxa de juros, ele fomenta um pouco mais o poder de consumo do brasileiro. Aí, a hora que o brasileiro começa a consumir mais, as empresas dentro da Bolsa Brasileira, todas, vão automaticamente, claro, aquelas que têm uma boa administração, vão automaticamente melhorando seus resultados. Isso é o que vem acontecendo nesses primeiros 5 meses. Por isso que a ideia foi se basear um pouco, mostrar o que um grande gestor está falando, destrinchar um pouco mais disso que eles estão conversando e apresentar para vocês e trazer alguns resultados para vocês terem como comparativo para ver o quanto que uma carteira bem estruturada vem desempenhando nesses primeiros 5 meses do ano, entendeu? Exatamente. Certo? Algum ponto ali que você estava lendo específico que você achou legal? Um comentário? Falando mais ele comentou no primeiro trimestre de 2023, ele projeta uma expansão de 3,4% antes de 2,5% do mercado, né? Então, mais otimista com relação ao PIB. Positiva a isso. No outro parágrafo ele comenta um pouco, né, do real mais valorizado, cai nesse ponto que eu tinha comentado. É uma frase dele, né? São surpresas positivas para as quais as pessoas não estão preparadas. Isso, sabe por que ele está falando isso? Porque tem muita gente que ainda está com medo da bolsa. Isso. E aí entra naquele ponto do que a gente sempre fala.
A gente brinca, né? Quando o Jornal Nacional tá anunciando que a bolsa tá boa, cara, você já tá para trás. Já. Entendeu? Você já tá passeando o momento. E é mais ou menos disso que ele fala. Ele se apega muito nisso de, poxa, por que na visão dele, a gente tem um quadro mais positivo e a bolsa não tá tão boa assim. Só que aí eu vou dar uma cutucadinha. Olha só, hein? Olha só que coisa, querendo cutucar esses caras. Mas uma parte dessa visão é muito por questão da carteira, de como ele está alocado hoje. E é isso que vocês que estão assistindo, ouvindo esse podcast, vocês precisam olhar para esses caras, entendeu? E falar, poxa, legal, é o norte, se esses caras estão otimistas, então é bacana, mas não pode levar o que eles falam como verdade absoluta, até porque eles trabalham numa gestão, um fundo gigantesco, patrimônios, uma coisa absurda. Então ali é uma dificuldade muito maior para poder saber onde vai alocar esse capital do que quem tem um capital um pouco menor. Quanto maior o volume financeiro, mais difícil é montar uma boa carteira. Só que você precisa olhar isso como uma ideia, um ponto a ser observado, mas não pegar aquilo que esses caras estão fazendo e achar que vai servir para você. Entendeu? Não é essa a ideia. Você precisa trazer o pessoal. Quando você traz para o pessoal, você traz para uma análise sua, que nem o que nós fazemos na Altus Finance, uma análise de investimento para cada cliente, você começa a ver que pontos positivos que eles falam talvez possa não ser tão positivo, e ponto negativo não é tão negativo assim. O verde vem sofrendo um pouquinho nos últimos anos, vem tendo uma rentabilidade abaixo do que geralmente eles apresentam. Por isso que no ano passado ele estava falando que o mercado estava horrível. Entendeu? Agora o resultado da carteira deles está um pouco melhor, e aí eles já olham de uma forma, não, o mercado está muito bom. E aí quando ele fala, eu não sei porque, tipo, o pessoal ainda não está confiando no mercado, não é bem assim, você está sentindo o extremo. O ano passado estava horrível, e esse ano tá bom? Pô, cara, não é bem assim. 880, não, tem um meio termo ali, você precisa fazer uma análise. Só que tem que se entender o porquê eles são assim, porque é uma estrutura muito grande, é muito complicado. Não é, quem tem 1 milhão, 2 milhões, 150, 200 mil, onde a facilidade que você tem cara, é milhões e milhões, entendeu? Então é bem mais complexo. Então a gente tem que olhar o que ele está falando, pegar esse ponto positivo, os negativos e fazer uma interpretação própria da situação, entendeu? E já pulando pro Luiz Stuberg. Coube a Luiz Stuberg trazer as preocupações de médio prazo. Uma delas é que o PT fará para tentar vencer a próxima eleição presidencial. É isso aí. Fica aquele ponto de atenção que já passou por essa história antigamente, né? Não, mas é que nem um ponto. Ele fala uma coisa ali, ó, que eu tô lendo que é verdade. Eles se preocupam lá em 25 e 26, entendeu? Por questão do gasto que o governo pode fazer para se manter no poder, do mesmo jeito que o Bolsonaro fez ali no ano passado. Sempre tem o sinalzinho de quem tá ali no poder vai gastar dinheiro, das eleições, né? Vai furar teto para tentar se manter no poder, entendeu? Uma janela aberta para aumentar o gasto público perto da eleição. Exatamente como fez o governo Bolsonaro. É isso aí. Tá lá no finalzinho, joga gasta pra gente tentar se manter no poder. E pronto, né? Stuberg também vê uma inflação persistente no Brasil, dado o histórico do PT de descumprimento das metas, e afirmou que o país não é viável com um juros real de 5% a 6% ao ano. Isso aí ele também vai dar uma criticada com relação à taxa de juros estar alta, mas ele ressalta um pouco que o problema não é o Banco Central. Ele fala ali, o problema não é o Banco Central. Se a gente tem uma taxa de juros alta é porque a inflação está alta. Se a inflação está alta é porque o governo não está fazendo a parte dele. Não está controlando ali o ambiente fiscal e está gastando mais do que é para gastar. Entendeu? Aí ele fala um pouco da carteira, né? Diante dessa perspectiva, a alocação da Verde combina duas posições principais. Comprada em ações no mercado Brasil, cerca de 20% do patrimônio, com um hedge para a inflação por meio de mercado de juros. Aquela ideia que a gente tem de hedge, que a gente trabalha mais com o contrato futuro do Ibovespa, fazendo venda ali do Ibovespa, usando uma carteira de ações como garantia, eles vão trabalhar na parte dos juros, entendeu? Trabalha de juros a médio e longo prazo. Certo? Stuberg voltou a dizer que sua grande falha como gestor em 2022 foi não ter reduzido a alocação na Bolsa Brasileira, apesar dos riscos. E é aquele ponto que eu falei.
É muito difícil para esses caras, o volume é muito grande. Para nós fazer uma movimentação no cliente atira, que nem já fizemos, sai de fundo imobiliário, não fica em nada que é fundo imobiliário. Voltamos para fundo imobiliário. É mais tranquilo. Para esses caras, a hora que eles. É muita grana, a hora que eles vão se movimentar. Às vezes já perdeu cara, o time, né? E outra, o fato de você estar saindo do mercado, você empurra. Esses caras são grandes. Ele está tirando um volume de grana do mercado acionário. Você vê movimentação. Já vai movimentar o mercado para baixo. Você imagina o cara tem lá 1 bi investido em várias ações. Aí ele está tirando uma parte desse dinheiro para poder deixar em caixa ou investir e ficar em renda fixa. Só o fato dele estar saindo do mercado, ele já empurra o mercado para baixo. Fala mais um pouco, né, da parte de ações ali dele, como foi a movimentação, o fechamento, né? Alguns meses aqui. Daí que eu nem vamos comentar nada, né? Cabe mais a eles fazerem a ação e tudo mais. Vamos lá agora para mostrar rapidinho carteira de ações e carteiras de fundo, só para esse pessoal ter um norte de como estão as coisas. Galera, já está no ar os nossos 2 conteúdos em e-book, um falando sobre 100 dicas feito por Roberto Secato e o outro falando sobre renda fixa. Então, pessoal, dê uma força pro canal. Olha, nunca imaginei que ia estar falando isso. Por favor. Vão lá, é material muito bacana, o preço tá bem tranquilo. A gente fez um descontão para estar iniciando aí nessa parte, certo? Nesse material voltado ao conhecimento, voltado sobre investimento, né? São o 100 dicas. 100 dicas e o de renda fixa, que é bem completo. São 7 e-books. 7 e-books. Certo? Falando desde do começo ali, parte de mercado, finanças, tudo até parte de investimento mesmo em renda fixa. Né? É isso aí, falando sobre alocação, sobre otimização. Os 100 dicas, cara, é muito top também. Mais básico. Mais de 50 páginas. Deu mais de 50 páginas. É um conteúdo bem extenso. Boa. Falando sobre renda fixa, sobre ação, sobre mercado, sobre boleta. Galera, então dê essa força aí pro canal. Compartilhem com seus amigos. Fala sobre os nossos conteúdos. É um material muito bacana. Vai estar aí na descrição para vocês acessarem. E agora, continua assistindo o nosso podcast. Aí mostrando uma carteira de ação. Então o resultado ali foi até dia 22/5/2023. No ano, aquilo que ele falou, tá até meio que muito acima das médias. Você tem ali a carteira de ação no ano dando 17,21%, em 12 meses 28%, 24 meses 33%. Só que é o mercado acionário, né, gente? Dezembro perde 0,56%, fevereiro perde 2,23%. O ponto positivo que você sempre tem que tentar na hora de montar uma carteira no mercado acionário é bater o seu benchmark, que é o Ibovespa. Então, no ano está batendo o Ibovespa por muito, em 12 meses também, em todos os cenários, em time, está batendo o Ibovespa. E aí, até a gente abriu essa carteira mostrando até os ativos, porque você vê que meses que nem fevereiro, você pega vários ativos ali, tudo negativo, mas aí lá embaixo você vai e tem um ativo que rentabiliza bem. Então, a importância de você a ideia de diversificação, né? É assim. E aquilo que a gente já falou, né? Não é 10% nessa, 10% nessa, 5% nessa. Olha como os pesos são bem diferentes ali, entendeu? Desce um pouco aí, Wesley. Que aí a gente consegue ter uma ideia ali. No gráfico, você vê o desempenho do Ibovespa e o desempenho da carteira de ação empurrando e indo lá para cima. É até um ponto de atenção, porque os preços estão muito descolados da média. Hoje mesmo, ontem, a gente estava montando carteira de ações pela Altus Finance e alguns ativos a gente colocou na pedra, deixou lá a ordem, entendeu? Para esperar esse preço voltar um pouquinho, porque descolou demais, está muito empurrado para cima, entendeu? Então aí você pega, compra agora, ele dá uma voltada aí e aí acaba tomando um ponto. Um ponto negativo. Isso é legal fazer esse comentário porque vocês sabem que o nosso modelo de escolha de ativos é através da análise fundamentalista. O último episódio a gente reviu o setor, qual que foi? Bancos, né? Só que no momento da compra a gente também olha a análise técnica para poder, acho que esse preço está muito acima das médias aí. Então a gente vai ali, confesso que eu não sou expert nisso, quem ajuda muito nessa parte é o Roberto.
O Beto ajuda muito nessa ideia de, cara, olha para isso, dá umas dicas para que a gente possa entrar em pontos melhores, né? Trabalha com a gente aqui na parte do Investcast Edu, é um dos escritores, que vocês viram aí na abertura do episódio. E aí você espera um pouquinho. Então, você tem os dois modelos trabalhando junto. O modelo de análise fundamentalista para poder escolher o ativo e análise técnica você vai ali escolher achar o melhor momento de compra. E resultados muito bacana com relação à parte da carteira de ação. E nos fundos imobiliários, olha como os últimos meses também deu uma esticada forte no fundo imobiliário, né? Você vê ali, o mês já dá uma descolada legal, né? Dá uma descolada boa. E fundo imobiliário também ali vem com os percentual mais quebrado nos pesos, né? Fundo imobiliário é uma carteira bacana, gente. Apesar de ter muitas pessoas que não gostam, vocês estão vendo que o resultado tá bem bacana. Desce um pouco aí, o Wesley. O gráfico você vê que ele é muito mais comportado. Então, algo muito bacana para você pensar o fundo imobiliário é o controle da volatilidade na renda variável. Porque o fundo imobiliário, ele também é negociado em bolsa, certo? Vocês já viram isso, a gente já falou várias vezes sobre isso. Ele tem a vantagem do aluguel, então ele acaba dando uma controladinha. Óbvio, não vai ganhar a mesma coisa que ganha no mercado acionário, mas também... Tá ganhando. Tá ganhando. E também não tem a vol, né? Exatamente. Não tem a mesma volatilidade que tem no mercado acionário. Bem mais estável, né, o comportamento do imobiliário do que de ações. É isso. Então tem que se pensar assim, a gente apresentou de forma rápida para vocês aqui resultados de carteiras de fundo de investimento imobiliário, resultado dentro do mercado acionário, com uma perspectiva, um olhar positivo do verde, não só o verde, se vocês pesquisarem um pouco mais, vocês vão ver que já tem vários analistas que estão olhando para o mercado brasileiro, para o mercado financeiro, principalmente o mercado acionário brasileiro, de forma muito positiva. Entendeu? E aí, se você tem toda essa ideia do que vai acontecer no mundo, que pode impactar de forma positiva aqui no Brasil, uma queda na taxa de juros, vai pagar menos na renda fixa, o pessoal vai começar de novo a entrar naquele modelo de agora eu vou ter que... É isso aí, entrar um pouquinho mais no mercado acionário, que os fatores macroeconômicos vão impulsionar a empresa, certo? Vamos fazer a Camil vender um pouco mais, vamos fazer lojas Renner, o Itaú ter um pouco mais de retorno porque o crédito vai ficar mais barato, ele vai poder vender mais crédito. Isso. Então você tem os fatores econômicos que auxiliam as empresas, certo? E depois disso, com a melhora desses fatores econômicos, tem o consumo da população que também aumenta tudo isso, né? E aí a pessoa acaba... indo um pouco mais para o mercado acionário, isso faz o mercado acionário subir também. Então você tem ali, dá uma reagida. Você tem ali a macroeconomia melhorando o resultado das empresas, a queda na taxa de juros meio que impulsionando a pessoa para ela entrar numa carteira de renda variável, entendeu? Isso, exato. E aí o preço do ativo sobe na bolsa. Então ponto de atenção também. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio, falando um pouco aí do perspectivas de acordo com a gestora, mostrando um pouco de carteiras de ações, carteiras de fundo de investimento imobiliário. E acho que o desempenho delas nesses primeiros 5 meses do ano tão bem legal, bacana. Né? Bem interessante. Tem que olhar, né? Tem que olhar para isso. Se você tem dinheiro aí e tá demorando para investir, ó, tá vendo que você perdeu? Tá perdendo, hein? Tá perdendo. Pega lá no ano, quanto que tá dando no ano? O fundo imobiliário no ano tá seja 52% no ano. E agora a carteira de ações é uma porradinha, né? 6,52 sem considerar ali o aluguel que vai dar em torno de 1,5, 1,10. E a carteira de ações ganhando 17. Então, deixou de ganhar, hein, pessoal? Deixou de ganhar. Não deixem de ganhar, né? Vamos criar uma rendinha extra aí. É isso aí. E evoluindo, quem sabe a sua aposentadoria você tira só de ações. Muito, mas muita gente no mercado financeiro faz isso. Exato. Se precisar de qualquer apoio, de qualquer auxílio, a Altus Finance está aí para poder ajudar vocês, hein? Por favor. Lembra da gente. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Mais um episódio. Obrigado, William, pela presença aqui. Sempre ele tá aqui, mas tem que agradecer. Eu tenho que trazer ele para cá também. Então ele tá sempre valeu, Wesley, por você estar aqui de co-host. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço. Falou. Falou, galera. Até mais. Boa semana a todos e fiquem com Deus.